Olá, ouvintes da Rádio Teletema, programa Teletema, hoje comigo, no nosso Teletema Cast. Vamos conversar agora com ela, que é publicitária, fez um doutorado recentemente, terminou na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre personagens de telenovelas com deficiência, né? Também é publicitária, apresentadora, repórter do programa especial na TV Brasil, Juliana Oliveira. Juliana, boa tarde, obrigado pela atenção com a Rádio Teletema, é um prazer falar com você, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Juliana, para quem não conhece a sua história, os nossos ouvintes que estão nos conectando, explica um pouquinho, você já nasceu com a deficiência física ou você ficou no decorrer da vida? Eu sofri um acidente aos 22 anos, foi um acidente de carro e aí eu fiquei tetraplégica. Hoje eu tenho 45, então eu completei agora em dezembro 23 anos de cadeirante, né? Eu já ultrapassei a minha vida de andante como cadeirante. E como é que foi a fase de adaptação para você, né, de entrar esse mundo, vamos dizer, onde muitas coisas não são acessíveis, as ruas, né, com uma cadeira de roda, você que tinha uma vida normal, e passar para essa questão da deficiência? Fala um pouco da adaptação. Ai, gente, a adaptação é sempre difícil, né? Você não espera que você da noite para o dia fique com tantas limitações. Mas o ser humano é um ser completamente adaptável às situações. A gente vê ao longo da história, né? Como o ser humano foi se adaptando ao clima e a tudo mais. Então, aos poucos, o meu corpo foi se adaptando a essa nova realidade, a minha mente também, né? Tudo isso, claro, com muito apoio da família, de fisioterapeutas, de psicólogo. Então, todo esse conjunto ao meu redor fez com que eu pudesse ir, aos pouquinhos, me adaptando a essa nova realidade, que é realmente muito difícil, não tem como negar, né? E eu acho que é difícil para sempre. Até hoje é difícil. Mas eu sempre tive uma vibe muito otimista, assim. Então, eu procuro ver o que eu posso fazer e não ficar me concentrando nas coisas que eu não posso. Então, eu acho que isso me ajudou também muito a superar tudo, né? Eu acho que isso foi fundamental também para a minha reabilitação. E quando você se tornou uma pessoa com deficiência, você já era formado em publicidade ou você se formou depois? Eu estava no finalzinho da faculdade, faltava muito pouco para eu terminar, e aí os professores foram muito legais também, porque já conheciam a minha história, já sabiam que eu era uma boa aluna, então eu terminei as últimas disciplinas em casa, porque a minha universidade na época não tinha acesso. Aí terminei em casa, a internet estava começando ainda, então eles me mandavam às vezes as coisas pelo e-mail do meu tio, ele imprimia, daí eu fazia os deveres, tarefas e tudo mais. E aí eu defendi a minha monografia em casa. Eles foram todos à minha casa e foi a primeira vez que eu comecei a entrar em contato com os estudos da deficiência, porque a minha monografia, o tema seria marketing pessoal. E aí o meu orientador sugeriu, por que você não tenta focar no marketing pessoal de pessoas com deficiência? Então eu fui buscar as pessoas com deficiência que tinham tido sucesso na vida, né, que tinham conseguido usar bem o seu marketing pessoal. Então foi a primeira vez que eu enveredei por os estudos da deficiência sem nem saber que esse era o termo que se usa, né? Estudos da deficiência. Pois é, na época se usava tanto termo, né? Portador de deficiência, PNE, depois passou para deficiência, né? Pessoa com deficiência. E a questão de TV, você pensava em ser uma pessoa então, com eu nunca tinha deficiência pensado fazer em trabalhar TV? na televisão. Eu sou da área de comunicação, mas sempre trabalhei como redatora, né? Eu enveredei, assim, pela área de comunicação corporativa, né? Então, eu trabalhava como redatora em empresas e nunca tinha pensado em trabalhar na TV. Mas aí, por conta de eu ser cadeirante, o pessoal do programa especial, né? A diretora Ângela Patrícia Heinegger, ela, quando montou o projeto, pensou que seria bacana ter uma apresentadora ou um apresentador com deficiência. E foi buscar nas ONGs, foi buscar nos conhecidos dela indicações. E a ONG CVI, Centro de Vida Independente, aqui do Rio de Janeiro, me indicou. Eu conhecia eles por conta das adaptações, né, que a gente usa para comer e tudo mais. E eles me indicaram. Eu fui lá despretensiosamente, fiz o teste e passei. E lá se vão quase 17 anos de programa especial.
Aliás, um grande abraço para a querida Ângela Patrícia, da TV Brasil, sempre muito gentil com a gente. Todo esse tempo do programa especial, você teve várias passagens, né, pelo programa especial. Teve um tempo que você saiu, depois você regressou de novo ao programa especial. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu nunca saí, não, tá? Eu sou apresentadora desde o início. O que aconteceu foi que ao longo do programa a gente foi percebendo que a gente precisaria aumentar a nossa equipe, né? No início, eu fazia a apresentação no estúdio e fazia também as reportagens externas. Então, eu atuava como repórter e apresentadora. E aí, ao longo do programa, a gente foi percebendo que a demanda era grande, então a gente contratou primeiro a Fernanda Honorato, que é a nossa repórter com síndrome de Down, e depois entrou na equipe também o Zé Luiz Pacheco, que é um cadeirante, e ele faz muitas reportagens na rua, especialmente reportagens de aventura. E como eu tive 2 gravidezes ao longo desse tempo, nesses períodos da gravidez especialmente, isso foi fundamental. Teve algumas ocasiões em que o Zé e a Fernanda precisaram me substituir, inclusive no estúdio, mas foram programas pontuais, assim, né? Na verdade, eu sempre estava ali, mas às vezes por uma questão de saúde, etc., eu não pude fazer o programa no estúdio, mas acho que foram poucos, tá? Deve ter sido uns 5, 6 programas no máximo, que eu não estava lá presencialmente. Agora, na questão da novela, você sempre gostou desse tema? Você sempre assistiu bastante novela? Como que é isso para você? A novela tá, né, no sangue do brasileiro, né? Mesmo as pessoas que não assistem regularmente, às vezes passam na frente da TV e sabem qual novela está no ar, sabem de um bastidor ou outro. Enfim, a novela faz parte da cultura do nosso país, né? Isso é inegável. Independente da pessoa gostar ou não das novelas, elas representam o nosso país, né? Elas são exportadas para mais de 100 países no mundo. Então, muita gente acaba conhecendo a cultura do nosso país através das telenovelas. E eu, particularmente, sempre gostei, sim, de novelas. Não acompanhei durante toda a minha vida, né? Porque para você acompanhar novelas, você precisa de um tempo, né? E então, teve épocas da minha vida de faculdade, de trabalho, assim, que eu não conseguia acompanhar, não. Mas eu sempre gostei. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu tinha na minha mente que eu queria fazer alguma coisa sobre inclusão. E eu queria fazer alguma coisa sobre TV também, né? Então, a ideia inicial seria estudar o próprio programa especial, mas eu fui desmotivada a isso pela questão do meu envolvimento tão próximo com o programa, né? Seria difícil fazer uma pesquisa isenta, seria difícil enxergar as controvérsias do programa, eu sendo apresentadora. Então a gente começou a pensar o que poderia ser o meu objeto de estudo, e aí eu lembro que conversando com o meu orientador, o Antônio Borges, que é uma pessoa também que trabalha com deficiência há muitos anos na área de tecnologia assistiva lá na UFRJ, a gente trocando ideias, eu lembrei de uma entrevista que eu tinha feito com o Manuel Carlos, que é um autor de telenovelas da Globo, e veio na nossa mente essa coisa do tema das novelas. E eu adorei a ideia. Foi logo no início do doutorado, e de cara a gente então escolheu esse tema, né? Vamos estudar os personagens com deficiência das telenovelas ao longo dos anos, né? E aí acabou sendo meu tema durante todo o tempo do doutorado, e ficou muito bacana a minha pesquisa. Estou muito orgulhosa do que a gente encontrou, né? Encontramos coisas que a gente já sabia, mas coisas surpreendentes também. Olá, Juliana. Olá, Felipe. É um prazer estar recebendo, né, a Juliana aqui, o Felipe também aí, sempre participando da nossa programação Teletema Cast. Juliana, cerca de quantos atores, personagens você pesquisou para fazer esse doutorado sobre as pessoas com deficiência nas telenovelas? Então, Thaís, isso foi uma das coisas surpreendentes, porque eu tinha na minha lembrança alguns personagens marcantes, né? E aí eu comecei a buscar, eu fiz um levantamento histórico de todos os personagens com deficiência. E eu encontrei mais de 60 personagens. Foram 51 novelas. A gente está falando aqui da Rede Globo só, tá? Porque eu precisei fazer um recorte no meu estudo diante desse universo tão vasto.
né? Então eu precisei optar pela Rede Globo por ser a maior produtora de telenovelas, né? E aí eu encontrei a primeira personagem com deficiência, foi a Marília Pêra, em 1965. Ela fazia uma cadeirante, a novela Rosinha do Sobrado. E eu fui até 2019 com a novela Bom Sucesso, o personagem do Antônio Fagundes, que também fazia um cadeirante. Então foram aí mais de 60 personagens. Isso me surpreendeu, porque eu não imaginava que eu fosse encontrar tantos personagens com deficiência. E a gente, analisando assim toda essa questão de pessoas com deficiência em telenovelas e personagens com deficiência, a gente vê que, por exemplo, lá na novela América, que tiveram vários personagens, tanto quanto na novela Caras e Bocas, que teve uma atriz com deficiência visual, a gente vê que isso não se repete. Por exemplo, essa mesma atriz não fez mais novelas. Você, nesse seu estudo, nessa sua pesquisa, você pode concluir algo sobre isso, assim, o porquê que a atriz não é mais chamada, o ator, né, para fazer novelas pela deficiência visual? Muita gente diz que a pessoa ficou marcada por aquele papel, né, aquele determinado papel na telenovela. Muito interessante a sua pergunta, Thaís. Isso me lembra essa entrevista que eu citei aqui do Manuel Carlos. Quando eu entrevistei o Manuel Carlos, a gente falava sobre a novela Páginas da Vida, que tinha uma personagem com síndrome de Down. E nos bastidores da entrevista, eu conversando com o Manuel Carlos, eu brinquei com ele. Falei, Maneco, agora você precisa fazer uma personagem cadeirante. E ele falou assim, boa ideia. Depois de uns 6 meses, assim, 6 a 8 meses, me ligaram. Era a produção do Manuel Carlos, falando que ele faria mesmo a novela. E aí eles queriam conversar comigo para que eu falasse da minha vida, porque o Manuel Carlos queria fazer uma personagem verossímil, uma personagem real. E aí eu contei da minha vida, eu indiquei outras mulheres cadeirantes para que eles pudessem compor a personagem. E aí, de novo, né, eu brinquei me oferecendo. Falei, poxa, eu quero ser atriz dessa novela, né? Me convida aí para fazer os testes. E aí o que eles justificaram para mim foi o seguinte, olha, ele quer contar o antes e o depois. Então ele vai contratar uma atriz mesmo, que possa ser andante e cadeirante na mesma trama. Então, assim, Thaís, a gente sabe que a novela é um produto que tem liberdade de expressão, ele conta uma história, e é uma novela que usa esses recursos dramáticos, né? É a grande base da telenovela. Então, muitas vezes eles querem fazer isso, eles querem mostrar o antes e o depois, e aí fica difícil você contratar uma personagem com deficiência. Realmente, foram poucos personagens com deficiência, né? A gente fala aqui de síndrome de Down, que não tem como não ser, né? A gente tem essa personagem que você citou, que é a Anitta Ralotten, que fez a Cara de Bocas. A gente tem o Paulo Silvino, que fez o Laços de Família. Ele já era ator antes, ele sofreu um acidente, ficou com umas sequelas físicas e ele acabou sendo contratado para esse papel e só também, né? E a gente teve recentemente os personagens com nanismo. A Estela, da novela O Outro Lado do Paraíso, e o Gigante Léo, que fez a novela Novo Mundo. Então, assim, foram muito poucos personagens realmente com deficiência, né? Que o ator ou a atriz tinham alguma deficiência, mas eu entendo que é por conta desse recurso dramático, né? Então, acho que em algumas outras novelas poderiam ter chamado atores com deficiência, porque teve novelas que não fizeram esse antes e depois, então poderiam. E podem, né? Assim, acho que eu deixo como recado na minha pesquisa, uma das coisas que eu deixo não exatamente você contratar os atores, mas você pelo menos ouvir as pessoas com deficiência, fazer com que elas participem desde a elaboração do roteiro, né? E quem sabe também como atores e atrizes, né? Aquele lema que vocês devem conhecer, nada sobre nós sem nós. Isso precisa valer também para as telenovelas, né? Eles não podem continuar fazendo histórias sem nos consultar, né? Algumas eles consultam, algumas novelas eu identifiquei que eles têm consultorias, né? Mas não são todas. Então, ainda hoje a gente encontra vários equívocos em novelas que poderiam não acontecer, né? Se a gente estivesse sempre ali participando. Com certeza. Teve a novela Viver a Vida, que foi inclusive do Maneco, né? Que acredito que seja essa personagem que você citou anteriormente, que eles gostariam de contar a história da sua vida, não sei se seria essa. A personagem da Aline Moraes, Luciana, se não me engano. Se não me falha a memória. Eu mesmo, acompanhei o drama dessa personagem e você se identifica
com todo esse drama da personagem ou tem algumas partes que foi ficção? Olha, não foi só a minha entrevista que inspirou eles não, tá? Eu indiquei outras mulheres cadeirantes, inclusive a Flávia Sintra, que acabou sendo contratada para fazer a consultoria da novela. Então essa foi uma novela que teve uma consultoria da Flávia, né, que é cadeirante, é tetraplégica, e teve a consultoria também de uma fisioterapeuta, que eu também indiquei, que é a minha fisioterapeuta até hoje, a Cristina Curti. Então essa novela foi um divisor de águas, assim, eu acho que ela foi uma das novelas que mais contou uma história realmente verossímil. É claro que, como novela, eles dão aquela pincelada com tinta forte, como se diz, né? Eles usam os apelos dramáticos, isso daí é da novela. Isso não é específico de deficiência. Eles fazem isso com todos os temas. Mas me identifiquei muito, não só eu, como a minha família, especialmente nos primeiros capítulos, que tem trechos ali bem da minha história mesmo. E a minha família, às vezes, me ligava ao final da novela chorando. Caraca, ficou muito parecido. Então, realmente, eles foram muito corretos, assim, nesse sentido, né? Agora, claro, tem trechos que não, que é da ficção mesmo, que é do romance. O Maneco é fantástico, né? Eu sou suspeita para falar, eu sou muito fã dele, inclusive quero entrevistá-lo também, se isso for possível, né? Mas você, na sua pesquisa, você falou só sobre novelas globais ou tiveram algumas de outros canais também? Eu cito algumas, assim, de outros canais, filmes e tal, só para contextualizar, mas eu precisei realmente focar nas novelas da Globo, porque o universo era grande, e eu usei uma teoria chamada teoria ator-rede, que é uma teoria que a gente fala que ela olha para o objeto de estudo com olhos míopes. Ela precisa olhar o objeto de estudo bem de perto. Então, na etapa da qualificação, né, que é uma pré-defesa, vamos dizer assim, quando você está no meio da sua pesquisa, você faz essa qualificação. E aí a banca falou para mim, Juliana, teu universo está muito grande. Eu cheguei toda animada, né, com as minhas 51 novelas, com 60 e tantos personagens. Eles falaram, você vai precisar escolher uma. Eu falei, caramba, mas eu vou ter que deixar isso tudo para trás? Não. Não é que você vai deixar para trás, mas você precisa escolher uma, como seu estudo de caso, para você poder focar usando a teoria ator-rede, que precisa olhar bem de perto. Então, seria impossível realmente olhar para 51 novelas bem de perto. Aí eu acabei escolhendo O Outro Lado do Paraíso, especialmente por ser uma novela recente, ter os dados mais disponíveis, né? Porque isso é uma coisa que o pesquisador precisa estar atento, né? Não adianta você escolher um objeto lá do passado que você não vai conseguir encontrar nada sobre ele. Então eu escolhi essa trama. Foi a primeira novela também que trouxe o nanismo em um papel dramático, né? Então eu escolhi por esses motivos. E aí eu eu tenho um capítulo anterior, o capítulo anterior ao estudo de caso, eu faço esse levantamento de todas essas 51 tramas, trago vários exemplos, cenas, classifico em abordagens, eu chamei de abordagens, eu classifico em 10 tipos de abordagens, as cenas, e depois eu replico essa metodologia para o meu estudo de caso. Então foi assim que eu fiz o meu estudo. Aquela questão, você falou do seu trabalho com o professor Antônio Borges. Ele tem uma pessoa que trabalhou com ele muito tempo dos Vox, que é a Ethel Rosenfeld, que naquela novela que tinha a Flor, né, que era a Bruna Marquezine, junto com a Duda Emerick, que é uma atriz também com deficiência visual. Que a Ethel, inclusive, nessa novela, ela fez uma consultoria com essa novela. Você chegou a conversar tanto com a Ethel Rosenfeld quanto com a Duda Emerick? Eu não cheguei a conversar com elas, conheço todas elas, mas não cheguei a conversar com elas justamente por isso, né? Porque na etapa da qualificação eu precisei escolher uma novela e a novela que eu escolhi foi a novela O Outro Lado do Paraíso. Eu tentei conversar, cheguei a entrar em contato com a atriz, a Juliana Caldas, mas eu não consegui entrevistá-la e também não consegui entrevistar o Valcir Carrasco, então eu precisei usar os dados que eu encontrei na internet, né, nos blogs, nos sites sobre telenovela. Agora, essa novela América é muito marcante, especialmente falando aqui da deficiência visual, e quando eu terminei a minha pesquisa, eu dediquei uma sessão lá no último capítulo, eu chamei até de A Seguir Cenas dos Próximos Capítulos, onde eu falo algumas ideias que, assim, eu não pude abraçar tudo, né? Para você ter uma ideia, Felipe, a minha tese ficou com mais de 500
500 páginas. Então eu fiz um trabalhão e eu não consegui abraçar tudo, porque é um tema muito rico. Então eu deixo como sugestão aí para futuros pesquisadores que tentem fazer, talvez, focando numa deficiência, por exemplo, focando na deficiência visual, focando em décadas, né, como é que houve uma mudança, né, lá dos anos 60 para cá, né, na maneira como a gente lida com a deficiência. Então, há muito campo de pesquisa aí, para quem gostar de telenovela e quem gostar dos estudos da deficiência, há muito campo de pesquisa. Eu acho que eu só abri uma frestinha, mas existe, assim, uma porta a ser aberta nesse universo. Então, doutora, a senhora como publicitária e como deficiente, falando um pouco ainda dessa questão da novela América, na deficiência visual, a senhora não acha que teve algumas coisas que foi um pouco, vamos dizer, que o Jatobá fazia umas coisas assim demais, assim, que era a lei, tipo, a pessoa que está chegando aqui na Avenida Paulista, pelo o cheiro do perfume no meio do monte de carro, eu sei que a pessoa está chegando. Não foi algumas coisas assim um pouco forçado, um pouco além? Totalmente, totalmente. Assim, eu classifiquei as cenas em 10 tipos de abordagem, né? Tem a abordagem piedosa, que é aquela que faz o telespectador morrer de pena da pessoa com deficiência. Tem a abordagem moralista, que tenta mostrar, olha, é assim que você deve lidar com a deficiência. Enfim, tem 10 tipos de abordagem e a maioria delas são abordagens muito estereotipadas. Essa abordagem aí que você está se referindo, né, da pessoa com deficiência com grandes aptidões ou com dons sobrenaturais, isso acontece especialmente com pessoas com deficiência visual, personagens com deficiência visual, eu chamo de abordagem compensadora. É como se eles estivessem tentando compensar a deficiência daquele personagem com algum tipo de dom ou de grande aptidão, né? Então não foi só nessa novela, não. Na própria novela Caras e Bocas, a atriz também, ela identificava a índole dos personagens, dos outros personagens, sem enxergar, né? Então é como se você compensasse. Ela não enxerga, mas ela sabe fazer isso daqui, né? Mas ela é extremamente bondosa. E isso acontece com outras deficiências também. Teve uma novela que eu pesquisei chamada O Tempo Não Para. O personagem com síndrome de Down, ele era um grande hacker da internet. Não desmerecendo as pessoas com síndrome de Down de modo algum, né? Elas têm uma capacidade imensa. Mas para você ser um hacker de internet, é preciso uma grande aptidão que às vezes uma pessoa com deficiência intelectual não vai conseguir chegar lá, né? Eu mesma nunca ouvi, nesses quase 17 anos de programa especial, um caso desse, né, um síndrome de Down que fosse um hacker, né? Então eles às vezes fazem esse tipo de coisa para compensar, para tentar minimizar a deficiência, ao invés de expor a deficiência com naturalidade, né? Uma das abordagens que eu identifiquei é a abordagem natural. Existem sim cenas onde a deficiência é exposta de forma natural, mas não é a maioria. Infelizmente a maioria que eu encontrei é muito estereotipada, sim. A senhora tem conhecimento de algum personagem de novela autista ou alguma novela que abordou o autismo, a pessoa autista? Sim, algumas novelas abordaram o autismo, mas nunca utilizaram, na minha pesquisa não encontrei novela que utilizasse um ator com autismo. Então a gente teve, eu vou citar aqui 2 novelas que falaram do autismo, que é uma mais estereotipada e a outra mais natural. A mais estereotipada é uma outra novela do próprio Valcir Carrasco, chamada Amor à Vida. Tem a personagem Linda, que é uma autista, tem cenas muito interessantes que falam do autismo com naturalidade, de forma correta, mas pelo que eu encontrei na minha pesquisa, essa novela foi muito criticada, especialmente ao final, porque a personagem ela começa com autismo de moderado para severo e ela termina com autismo leve, sem ter mostrado na novela um trabalho, assim, de fato, mais forte para que ela mudasse de grau, assim, tão fortemente, né? E ela acaba casando, enfim, ela acaba tendo um relacionamento amoroso que os profissionais que trabalham com autismo dizem que é bem inverossímil, né? Por outro lado, eu estudei uma novela chamada a novela Malhação, né, que é uma novela série, né? Há essa divergência aí, essa controvérsia se é uma novela ou se é uma série, mas eu inseri as temporadas de Malhação na minha tese. E uma das temporadas tem uma personagem chamada Benê, ela tem autismo. E essa temporada de Malhação foi até premiada. Ela é muito bacana porque, assim, do início da trama até o final, eles não tocam no nome da deficiência, eles não falam autismo, mas eles mostram aquela personagem inserida ali no meio.
Então, eles mostram as características do autismo através da personagem, sem problematizar isso. Isso é o que eu chamo de abordagem natural. O personagem com deficiência aparece ali, interagindo com outros personagens, sem que o foco daquela cena seja a deficiência. E somente ao final da trama, o Karl Hamburger, que é o diretor, faz uma cena belíssima da própria personagem explicando para o pai dela que ela tinha autismo, que ela tinha a síndrome de Asperger e tal. Então, assim, é possível você fazer trabalhos belíssimos, como esse do Karl Hamburger, falando de deficiência, né? Você não precisa ser estereotipado. Enfim, mas é aquela coisa, né? Como a gente falava no início, a novela tem essa liberdade de expressão. O Valcir Carrasco, que é esse autor que eu estudei na novela Outro Lado do Paraíso, ele é muito estereotipado, ele tem isso como uma característica dele. Então, assim, até hoje, essa novela de 2017, essa Outro Lado do Paraíso, extremamente estereotipada, extremamente, né? Não mostra com naturalidade a personagem com nanismo, né? Ela é uma personagem completamente inverossímil. Então, é uma pena, porque eu acho que a novela tem esse caráter educativo, né? Esse caráter de influenciadora da massa, e ela poderia explorar mais, sem perder essa característica de liberdade de expressão e da história do romance, sem perder essa característica do folhetim. Ela poderia tentar ser um pouco mais educativa, né? Tentar influenciar de uma forma mais verdadeira e positiva as pessoas com relação à deficiência. Juliana, interessante você comentar sobre a personagem Benê, da Malhação Viva a Diferença, porque agora a Globo trouxe aí no Globoplay esse spin-off da Malhação Viva a Diferença, que chama As Five, que inclusive continua contando a história tanto das outras meninas quanto a história da Benê, né, que faz parte lá do grupo das 5 amigas. E agora a história da Benê está mostrando uma parte da fase adulta dela que eu pela primeira vez estou podendo acompanhar essa parte. Não sei se é estereotipado ou não, mas enfim, é uma parte bem interessante, que é a sexualização da personagem. No caso, ela não sabia o que era o sexo em si, e agora ela está aprendendo com um outro personagem que a impressão que dá ao telespectador é que também tem algum tipo de deficiência. Não sei se seria também o autismo, o Asperger, né? Mas é muito interessante essa fase que está mostrando também da história da Benê. Eu não sei se você tem assistido ou já ouviu falar algo sobre isso. Eu ouvi falar, sim, e me interessei demais em assistir, mas é porque agora, como eu defendi agora em dezembro, né, eu tô dando um tempo de novela, assim, porque eu assisti muita novela. Eu assisti, decupei, né, cena a cena, 17 ou 18 novelas na íntegra. Então, eu ainda não assisti, mas estou curiosa para ver, porque essa foi uma das tramas mais bacanas que eu vi de abordagem da deficiência. E você tocou num assunto interessante, né, a questão da sexualidade. A gente sabe que as pessoas com deficiência têm uma sexualidade normalmente bastante parecida com a das pessoas sem deficiência, e a sexualidade ainda é um tabu, né? Muita gente acha que as pessoas com deficiência são assexuadas. Eu não posso falar com propriedade com relação ao autismo, tá? Eu não me lembro aqui de cabeça, são muitas entrevistas que eu fiz ao longo do programa especial, mas eu não me lembro de ter tocado nesse tema da sexualidade com relação ao autismo. Mas eu acredito que sim, pessoas com autismo podem ter uma sexualidade preservada, que deve ser diferente, com certeza, mas que tem lá o seu modo de ser, né? Então, bacana que ele está abordando isso. Não posso opinar porque não vi, mas bacana. E eu apostaria que ele deve estar abordando, sim, com um olhar cuidadoso, né? Porque ele fez isso ao longo de toda a Malhação, então acho que não faria diferente agora. Mas realmente não posso opinar. Estou curiosa aí para assistir depois. Foi bom você ter falado, porque vai ficar aqui no meu radar. Teve uma novela, tudo bem que ele acabou até sendo um tanto engraçado, mas eu acho que eles poderiam ter abordado, ele era meio que um deficiente intelectual, né, um deficiente mental que se falava na época, Mulheres de Areia, que tinha o Tonho da Lua. Eu queria que a senhora fizesse uma análise desse personagem, né, mesmo não cena da doutorado, mas o que a senhora pensa desse personagem, Tonho da Lua, do Marcos Frota? Então, esse personagem eu lembro, assim, da minha memória mesmo, porque essa novela, Mulheres de Areia, não está
está disponível no Globoplay. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu fiz primeiro esse levantamento de quais eram as novelas e depois eu entrei em contato com a Globo para tentar ver como é que eu poderia assistir as novelas e logo de cara a pessoa que me atendeu foi muito solícita, muito gentil, mas ele me falou, olha, não espere que você vai ter acesso às novelas dentro da Globo e nem tampouco às gravações. As gravações das novelas são muito secretas. Então ele me deu a dica, ele falou, se fosse você, concentraria o seu estudo no que a gente tem disponível no Globoplay, que é o aplicativo de streaming da Globo, né? E aí, quando eu pesquisei pela primeira vez, eu acho que tinham umas 13 novelas disponíveis ali, menos talvez. Enfim, foi nessas que eu me concentrei, Mulheres de Areia não está entre essas novelas, e depois agora, no final da minha pesquisa, eles começaram a colocar novelas mais antigas, foi uma pena, porque eu adoraria ter visto com mais cuidado a novela Felicidade, a novela Meu Bem e Meu Mal, que são novelas mais antigas, que falam da deficiência. A única mais antiga que eu consegui ver foi Fera Radical, que eu consegui ainda incluir no meu estudo, né? Porque o meu trabalho funcionou da seguinte forma, eu assistia a novela na íntegra, capítulo por capítulo, e toda vez que o personagem com deficiência aparecia ou que se falava dele, eu fazia a decupagem, né? Eu fazia a descrição daquela cena. E aí depois eu fui analisando essas cenas e categorizando nessas abordagens aí que eu falei. Então a única mais antiga que eu consegui assistir foi Fera Radical. O que eu lembro do Tonho da Lua, eu diria que pela minha lembrança que era um personagem bem estereotipado, sim, bem estereotipado, mas eu não posso entrar em detalhes porque realmente eu não tenho uma lembrança tão viva, né, das falas, porque uma coisa é você lembrar do personagem, né, o que fica assim na memória do povo, mas outra coisa é você ir lá e esmiuçar os diálogos, né? Quando você esmiuça, eu usei a ferramenta da análise do discurso para esmiuçar os diálogos, você encontra coisas tão assim absurdas, né? Termos tão pejorativos e pesados para falar de deficiência. Você encontra muitas orações adversativas. Eu sou cega, mas eu consigo fazer isso. Isso é completamente equivocado quando a gente fala numa abordagem inclusiva. Eu sou cego e faço isso, né? Não tenho mais. Então, assim, são detalhes que, mais uma vez, se a gente tivesse pessoas com deficiência envolvidas desde a elaboração do roteiro, esses detalhes não passariam, né? E eles não ajudariam a perpetuar o preconceito e o estereótipo que ainda estão sob os nossos ombros, né? Que ainda estão no olhar da pessoa quando pensa em deficiência. Então, vamos ver, né? Tomara que esse meu trabalho tenha aí seus desdobramentos. A banca recomendou que ele fosse publicado. Eu vou tentar, né? Ver se tem alguma editora, alguém que se interesse. Tem uma pessoa dentro da Globo que faz consultoria que se interessou em talvez tentar levar para que a diretoria avalie, né? Porque eu acho que seria bem bacana se a emissora realmente se começasse a tratar desse tema com mais cuidado, né? Tentar usar uma abordagem mais natural da deficiência, né? Além da inclusão de personagens, a senhora não acha que seria interessante ter, por exemplo, nas novelas, a interpretação em libras para os amigos surdos e talvez em determinadas cenas, principalmente a questão da audiodescrição? Com certeza, Felipe, acho que esse é um grande sonho que nós, pessoas com deficiência, especialmente pessoas que trabalham, né, que são ativistas, como eu me considero, o nosso grande sonho é esse, né, que todos os trabalhos e produtos culturais possam ser acessíveis a todos. Eu, de novo, eu sou otimista, né? Então, eu vejo que nesses 23 anos que eu estou cadeirante, houve uma evolução nesse sentido. Eu acho que a gente não pode também dizer que estamos parados no tempo, né? A gente teve uma evolução, sim. O próprio programa especial, né, que a gente lá atrás, no início, a opção da diretora por uma questão estética era não colocar o Libras. A gente achou que colocando a legenda seria o suficiente para os surdos, mas aí ao longo do programa a gente foi recebendo esse feedback da comunidade surda, que existem surdos que não conseguem acompanhar a legenda, então a gente conseguiu, depois de um tempo, introduzir a Libras, né? Agora a gente precisa ter uma certa compreensão, né, dos produtos de televisão, que ainda não estão habituados a isso, né? Eu acho que no futuro a tecnologia é tão avançada que pode ser que a gente consiga, igual tem o closed caption, né, que a gente coloca ali a legenda, que tenha um botãozinho ali que a gente coloque a audiodescrição, um outro botãozinho que a gente coloque a Libras e que isso fique opcional, né? Porque a gente imaginar que isso vai acontecer em todas as tramas para todo mundo, como é, por exemplo, o programa especial, ele é totalmente
extremamente acessível. Ele tem audiodescrição nos intervalos das falas. A gente tenta fazer, vocês podem até me dar esse feedback aí, pode criticar, se for o caso, mas a gente tenta sempre fazer. Eu sempre me apresento falando meu nome, por mais que as pessoas, eu já esteja na TV já há 17 anos quase, eu sempre falo, eu sou Juliana Oliveira. Sempre quando eu vou apresentar um entrevistado, eu falo quem é. Quando a gente considera que é relevante, a gente faz a descrição daquele entrevistado. Enfim, a gente tenta ser acessível o tempo inteiro. Mas assim, acho que para os outros profissionais de audiovisual ainda é difícil, né? Eu tenho esperança que no futuro isso vai acontecer. Vamos ver. Depois do seu doutorado, a senhora pensa em dar aula em alguma parte dessa área de inclusão? Olha, por enquanto eu estou assim, tirando umas férias, porque o doutorado realmente é muito árduo, é um trabalho muito intenso, né? Eu fiquei 5 anos mergulhada aí nessa temática. Eu brinco com meus amigos que eu perdi todos os últimos best-sellers e romances que eu gostaria de ter lido, porque eu só lia coisas referentes ao doutorado. Na TV eu só via novela, então assim, eu estou agora dando aquele respiro para ver o que eu vou fazer daqui para frente. Mas com certeza, se eu tiver oportunidades e se eu tiver convites, enfim, vou buscar também coisas relativas à inclusão, porque isso é algo que eu sou apaixonada. Desde que eu comecei a apresentar o programa especial, eu me envolvi com o tema das deficiências. Eu me considero hoje considero que eu sou responsável por isso, né? Eu já tenho aí esses quase 17 anos de estrada à frente de um programa tão importante como é o programa especial, né? Que ainda é quase único no mundo, né, em termos de trazer o tema da deficiência. Exclusivamente se fala sobre deficiência no programa especial e de forma natural, na TV aberta, né, gratuito para todos. Então, infelizmente, a TV pública, a TV Brasil, não é tão assistida como a gente gostaria que fosse, mas ela está aí, à disposição. Então, é um grande orgulho fazer parte do programa e eu espero que a gente possa cada vez mais falar sobre inclusão, que as pessoas se interessem por esse tema, que as pessoas passem a olhar através dos nossos óculos, através dos nossos olhos, através das nossas pernas, dos nossos braços, usando esse lema nada sobre nós sem nós, né, poder deixar que a gente participe ativamente das questões. E eu acho que sim, acho que com certeza surgirão novos trabalhos nessa área. O estudo da parte final aí do seu doutorado foi nessa época de pandemia. Como foi para você isso? Quais as principais diferenças assim entre a época da nossa vida normal, digamos assim, né, do nosso velho normal, porque acho que agora está o novo normal, vai começar o novo normal, e como foi qual foi a diferença entre essa época de pandemia e antes? Olha, teve pontos positivos e negativos, né? Por um lado, eu consegui finalmente fazer o trabalho remoto. Sou servidora federal no Inmetro e eu já estava pleiteando o trabalho remoto desde 2015, por uma questão de saúde mesmo, né? Eu já não consigo ficar sentada por longos períodos, por conta de úlceras, né, de pressão. Então, em casa eu tenho a possibilidade de trabalhar deitada. Então, eu estou pleiteando trabalho remoto desde 2015 e agora na pandemia eles foram obrigados já a aceitar que eu trabalhasse de forma remota, não só eu, como toda a força de trabalho inicialmente, né? E eu sigo trabalhando de forma remota, então isso, de alguma forma, me ajudou muito no doutorado, porque eu tive mais tempo para me dedicar ao doutorado, né? Eram 2 horas por dia que eu gastava só em deslocamento, sem contar o tempo que eu levo para me arrumar, etc. Então, eu tive uma otimização do meu tempo e eu acho que eu usei bem, né? Porque eu foquei total e consegui defender dentro do prazo. Agora, teve também os aspectos mais difíceis, né? Eu tenho 2 filhas em idade escolar, então os pais em idade escolar que estão nos ouvindo vão entender o que eu estou falando. A gente precisou fazer o papel também de professores, né? Não desmerecendo o trabalho de professores online, foi fantástico, mas os pais tiveram que assumir uma parte, né? Não teve como, porque para as crianças é difícil, né? Minhas filhas têm 8 e 11, para a de 11 foi um pouco melhor, mas para a de 8 ela sofreu muito para se concentrar e eu tive que ajudar, eu tive que estar ali do lado. Então teve esses 2 aspectos aí, mas acho que na balança, no fim das contas, eu consegui fazer bem, consegui otimizar bem meu tempo e fiquei muito feliz pela minha conquista, especialmente num ano tão difícil, né? Muitas pessoas não estavam conseguindo fazer, não pela questão do tempo, mas pela questão psicológica, né? Todos com muito medo, perdendo entes queridos, então também mexeu com o nosso emocional, né? Mas eu acho que eu consegui passar bem por isso aí e aproveitar bem meu tempo. Doutor, em algum momento a senhora chegou a abordar, recentemente a gente conversou com o Neil Bernardes, que escreveu muitas
músicas, temas de novela, inclusive, para a TV Globo. A senhora chegou a abordar temas musicais que foram referentes a personagens com deficiência? Não cheguei, mas justamente de novo pela falta de tempo e espaço. Mas essa é uma das coisas que eu sugiro lá no meu capítulo final, porque eu lembro de uma novela, Haja Coração, a personagem Shirley. Ela é claudicante, né? Ela tem uma deficiência física, uma perna mais curta que a outra. O tema dela era, acho que, se não me engano, Luan Santana, uma música cujo refrão falava de diferença. Então, acho que seria interessante, sim, pegar a personagem, ver qual é o tipo de canção que se usa, porque a gente sabe que a trilha sonora nas novelas ela tem uma força muito grande, né? Ela tem ela é um subproduto aí das telenovelas importante. Então, eu deixei como sugestão aí para futuros pesquisadores. Vocês aí podem se animar, tentar estudar essas coisas. Então, Juliana, quero te agradecer muito pela sua participação aqui no nosso programa Teletema Cast, deixar um grande abraço, te deixar os parabéns aí pelo doutorado que eu quero muito ler, já fiquei muito curiosa, e deixa aí sua mensagem final para os nossos ouvintes, também os seus contatos, o horário certinho aí do programa especial para que todos possam assistir também e acompanhar o seu maravilhoso trabalho. Eu é que agradeço demais, Thaís, Felipe, pelo convite. É sempre uma alegria poder falar sobre inclusão e agora falando sobre o meu novo filhote, né, que é essa tese. E, enfim, o que eu deixo como recado aqui para a galera é que abram seus corações e suas mentes para o tema da deficiência, né? Acho que isso é enriquecedor para a humanidade, não só para nós, pessoas com deficiência, e para os que nos cercam, mas você olhar para as pessoas com deficiência e na sua diversidade, na sua diferença, isso é algo benéfico para a humanidade, né? Assim como é benéfico que a gente olhe para as outras diversidades existentes no nosso planeta. É muito bacana que a gente está vivendo uma era de abertura, né? As pessoas estão podendo ser quem elas querem ser, sem medos, sem rótulos, se jogando no mundo, aceitando, assumindo suas diferenças. E eu acho esse movimento bárbaro. Ainda existem, é claro, os intolerantes, as pessoas que realmente só olham para o próprio umbigo, mas eu tenho esperança de que eles são minoria, né? De que nós somos a maioria, nós que olhamos para a diversidade de forma positiva, entendendo que as diferenças elas enriquecem a todos nós. O programa especial, não vou aqui cometer talvez uma gafe de não saber o horário certinho, porque às vezes eles mudam a programação, mas a última vez que eu soube estava sábado ao meio-dia, se eu não me engano. De todo modo, quem tiver interesse em assistir o programa especial pode ir no site da TV Brasil, que lá tem, né, o horário certinho. Existem muitos episódios anteriores do programa disponíveis no EBC Play, então também é possível você assistir episódios anteriores. E o meu contato, eu deixo meu nome completo, que é fácil de me achar nas redes sociais, Juliana Coutinho Oliveira. Então é bem fácil de me achar nas redes sociais. Quem tiver mais perguntas, quiser trocar ideias, eu estou aí super aberta. Muito bem, conversamos aqui no nosso programa Teletema Cast com Juliana Oliveira.